A Armadilha do Silêncio. O apagamento de Alejandro Olmos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. A casa permanecia em um silêncio sepulcral daqueles que pesam mais que um grito ensurdecedor. Alejandro Olmos estava de pé no umbral da porta, com sua mala cheia de roupas sujas e segredos, esperando o caos habitual da limpeza após as festas de Natal. Ele esperava que sua esposa Lúcia estivesse cansada, mas acolhedora. Esperava que seu filho, Mateu, corresse pelo corredor. Em vez disso, encontrou um vazio absoluto. Os móveis continuavam ali, mas a vida havia se esvaído, e sobre a bancada de mármore da cozinha repousava um único envelope grosso. Não era um pedido de divórcio. Ainda não. Era algo muito pior. Era um decreto legal que declarava que, enquanto Alejandro brindava com champanhe nos Alpes com sua amante, sua esposa não apenas o havia abandonado. Ela havia apagado legalmente o nome dele da vida de seu filho. Você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés em um segundo? O voo dos Alpes para São Paulo havia sido turbulento, mas Alejandro mal notou. Sua mente continuava envolta no aroma persistente do perfume de Sofia. Chanel, número 5, distintivo e enjoativo. E na adrenalina de uma semana vivendo uma vida dupla. Para sua esposa Lúcia, ele estivera em uma viagem de consultoria de alto risco no Rio de Janeiro, apagando incêndios para um cliente que não existia. Para Sofia, ele era o herói conquistador, o homem que não economizava gastos. Estacionou sua Range Rover preta na entrada de sua casa, em um condomínio de luxo em Alphaville. Era 27 de dezembro. A vizinhança ainda estava adornada com luzes festivas, com bonecos de neve infláveis balançando sob o vento gelado da noite paulistana. Mas a casa dos Olmos estava às escuras. Alejandro olhou para o relógio. 19h15. Lúcia deveria estar em casa. Normalmente ela teria o jantar pronto, algo quente, provavelmente um assado, para recebê-lo após a exaustiva viagem de trabalho. Mateu, seu filho de 4 anos, deveria estar banhado e de pijama, brincando com a montanha de brinquedos que Alejandro lhe comprara por culpa antes de partir. Apagou o motor. Meteu a mão no bolso, verificando a caixa de veludo, uma pulseira de diamantes que comprara para Lúcia no duty free do aeroporto para acalmar sua consciência. Era o imposto por ter perdido a manhã de Natal. Abriu a porta principal e entrou. Lúcia, Mateu, o papai já está em casa! Sua voz ecoou, batendo no chão de madeira com uma nitidez antinatural. O ar na casa estava viciado e frio. O ar-condicionado central havia sido desligado. Alejandro franziu a testa, deixando a mala ao lado da escada. Caminhou até a sala e ficou petrificado. A árvore de Natal de 3 metros, que ele mesmo ajudara a decorar 3 semanas atrás, não estava mais lá. Não apenas a haviam desmontado, ela havia desaparecido. Não havia agulhas no chão, nem um pedaço de festão perdido. A prateleira da lareira, habitualmente lotada de meias e fotos emolduradas de suas férias em Angra e na Disney, estava vazia. O pânico, frio e pungente, começou a subir pela sua nuca. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Entrou de golpe no quarto de Mateu. A cama em forma de carro de corrida estava sem lençóis. As estantes estavam vazias. O baú de brinquedos estava aberto e oco. Não, murmurou Alejandro, com a respiração entrecortada. Correu para o dormitório principal. Abriu os armários de par em par. Seus ternos estavam lá. Seus sapatos estavam perfeitamente alinhados. Sua coleção de relógios estava intacta, sobre a cômoda. Mas a parte de Lúcia era um vazio total. Seus vestidos, seus casacos, seus sapatos sumiram. O porta-joias que ele lhe dera no 5º aniversário não estava.
Ela não apenas fizera uma mala, ela se mudara. Alejandro agarrou seu telefone com os dedos trêmulos enquanto discava o número de Lúcia. O número discado não está disponível no momento. Olhou para a tela. Era impossível. Ele pagava a conta. Discou de novo. A mesma mensagem. Ligou para o telefone fixo de sua sogra, uma mulher que nunca gostara dele. Tocou e tocou até cair na caixa postal. Alejandro ficou parado no meio do quarto escuro, sentindo o silêncio esmagá-lo. De repente sentiu uma onda de ira. Como ela se atrevia? Ele só se fora por 5 dias. 5 dias! Como alguém podia desmantelar uma vida inteira em 5 dias? Desceu de novo precisando de um gole. Foi à cozinha, procurando o armário onde guardava o uísque. Foi então que viu. Na ilha de mármore, iluminada pela luz crua da geladeira que acabara de abrir, jazia um envelope grande de cor parda. Ao lado dele estava sua aliança de casamento. Não o anel de Lúcia, o dele. Ele nem sequer havia notado que não o estava usando. Havia tirado nos Alpes, deixando-o no cofre do quarto de hotel que compartilhava com Sofia. Devia ter esquecido lá e... Não. Olhou mais de perto. Não era o anel que deixou nos Alpes, era um duplicado. Lúcia lhe comprara uma aliança de silicone barata para a academia anos atrás. Este era o anel de ouro que ele acreditava estar em seu nécessaire. Tomou o envelope, pesava, abriu-o com tanta bruteza que rasgou a primeira página. Não era uma carta manuscrita, não era uma nota manchada de lágrimas perguntando o porquê. Era um documento legal, Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, decreto de alteração de nome de menor. Os olhos de Alejandro percorreram o documento tentando dar sentido ao jargão jurídico. Viu o nome de seu filho, Mateu Alejandro Olmos. Mas havia uma linha que o riscava. Debaixo, em letras negrito, novo nome legal, Mateu Jaime Benavides. Benavides. O sobrenome de solteira de Lúcia. Ela não apenas o deixara, ela havia apagado o nome dele do próprio filho. Você acha que uma mãe tem o direito de fazer isso sem avisar? Deixe sua opinião nos comentários. Alejandro deixou cair o papel como se queimasse sua pele. Benavides, sussurrou com um som áspero na cozinha vazia. Você não pode fazer isso. Eu não assinei nada. Apressou-se a recolher os papéis de novo, passando para a segunda página. Havia uma assinatura ao final. Alejandro Olmos. Semicerrou os olhos. Parecia a sua assinatura. Fluía com a mesma arrogância, o mesmo traço afiado no A. Mas ele não havia assinado isso. Ele estava nos Alpes, a menos que... Lembrou-se do monte de documentos que Lúcia colocara diante dele 3 semanas atrás. Formulários do imposto de renda, dissera ela. Algo sobre o fundo de investimento de Mateu para transferir ativos para uma conta de alto rendimento. Ele estivera ocupado, distraído, enviando mensagens para Sofia por baixo da mesa do jantar. Havia assinado onde ela indicou, confiando em sua eficiência, porque Lúcia sempre fora eficiente. Lúcia era quem cuidava dos detalhes chatos para que ele pudesse ser o visionário. Você me pegou, sibilou Alejandro. Você é fria. Seguiu passando as páginas. Atrás do decreto de mudança de nome havia uma carta. Esta estava em papel timbrado da Ferro em Associados, o escritório de direito de família mais implacável da cidade. Alejandro leu a carta de apresentação. Sr. Olmos, comunica-se que minha cliente Lúcia Benavides, anteriormente Olmos, desocupou a residência conjugal na data de 24 de dezembro. Segue em anexo a ata da mudança de nome do menor, Mateu Jaime Benavides. Dado que o senhor consentiu com esta mudança mediante declaração juramentada perante cartório em 10 de dezembro,
A alteração foi processada e arquivada. Além disso, notifica-se que a senhora Honora Benavides solicitou a dissolução imediata do matrimônio por causa de adultério. Tomamos a liberdade de congelar os ativos conjuntos à espera da audiência preliminar. Respeito aos seus direitos de visita, a senhora Benavides solicita que toda comunicação seja feita através deste escritório. Não tente contatá-la nem ao menor diretamente. Está sendo preparada uma medida protetiva caso o senhor viole esta petição. Atenciosamente, Dr. Alberto Ferro. Alexandro golpeou com o punho a bancada de mármore. A dor subiu pelo braço, trazendo-o de volta à realidade. Adultério! Gritou para a sala vazia. Ela não tem provas? Ele era cuidadoso. Sempre fora. Usava um celular pré-pago. Pagava os hotéis em dinheiro ou através de uma empresa de fachada que usava para gastos de consultoria. Sofia conhecia as regras. Nada de redes sociais. Nada de fotos juntos. Agarrou seu telefone principal e abriu o aplicativo do banco. Precisava ver o dano. Entrou. Conta corrente conjunta. Saldo 0. Gritou para a sala vazia. Conta de poupança conjunta. R$500. Passou para sua conta pessoal. Alejandro Olmos pessoal. R$45.000. Vale. Não estava na rua. Ainda tinha suas economias pessoais. Ainda tinha a conta da empresa. Entrou no portal de negócios da Olmos & Partners. Acesso negado. Alejandro piscou. Voltou a digitar a senha. Acesso negado, contate o administrador. Eu sou o administrador! Gritou. Ligou para seu sócio, Ricardo. Ricardo fora seu colega de quarto na faculdade. Seu melhor amigo. Certamente Ricardo explicaria esse erro técnico. O telefone tocou 2 vezes antes de Ricardo responder. Alejandro, disse Ricardo. Sua voz era plana, hostil. Ricardo, o que diabos está acontecendo? Não consigo entrar na conta da empresa. E a Lúcia? A Lúcia enlouqueceu, esvaziou a casa. Ela não enlouqueceu, Alex, disse Ricardo. Ela encontrou os recibos. Alejandro ficou gelado. Que recibos? O chalé nos Alpes, a joalheria em São Paulo, os voos para Sofia Loren. O sangue de Alejandro esfriou. Lúcia veio ao escritório, Alejandro, na véspera de Natal. Trouxe um perito contador. Ela... O quê? Provou que você estava desviando fundos da empresa para pagar sua aventura? Usou o cartão corporativo para viagens pessoais? Isso é fraude, Alejandro. Tivemos uma reunião de emergência da diretoria ontem de manhã. Vocês não podem ter uma reunião sem mim. Fizemos. Sob a cláusula de moralidade do seu contrato, que o advogado da Lúcia teve a gentileza de nos apontar, votamos por sua destituição com efeito imediato. Ricardo, escute-me. Você está fora, Alex. E, sinceramente, depois do que você fez com ela, não volte a me ligar. A linha caiu. Alejandro ficou parado na cozinha silenciosa. Estava demitido. Estava arruinado. Sua esposa se fora. O nome do filho mudara. E tudo acontecera enquanto ele pedia serviço de quarto com Sofia. Alejandro afundou no chão, com as costas contra a máquina de lavar louça. Precisava pensar. Precisava de uma estratégia. Como ela descobriu? Essa era a pergunta que o atormentava. Ele fora muito cuidadoso. Lembrou-se das semanas anteriores ao Natal. Lúcia estivera mais calada que o habitual. Sim, mas ele atribuiu ao estresse das festas. Ela não gritara, não verificara o telefone dele. Fora complacente, até o encorajara a ir viajar. Vá, Alejandro, dissera ela, alisando a lapela dele. O cliente precisa de você. Celebraremos o Natal quando você voltar. Vou me certificar de que tudo seja perfeito. Perfeito, murmurou amargamente.
Voltou a olhar a pilha de papéis. Debaixo dos documentos legais havia um pequeno envelope vermelho. Parecia um cartão de Natal. Ele não o notara antes. Tirou o cartão. Na frente, com a elegante letra cursiva de Lúcia, dizia: "Para Alejandro, o único presente que você merece." Abriu o cartão. Dentro havia uma fotografia. Estava granulada, tirada de longe, mas era inconfundível. Eram Alejandro e Sofia na frente de uma cafeteria no Jardim Europa. 3 meses atrás. Alejandro tocava a bochecha de Sofia. Sofia ria. No verso da foto havia uma data e um lugar. E abaixo, uma breve mensagem. Ela se aproximou de mim em outubro, Alejandro. Queria saber se eu venderia a casa. Disse que era sua noiva. Não sabia quem eu era. Alejandro abriu a boca, assombrado. Sofia. Sofia se aproximara de Lúcia. Leu a continuação. Não disse a ela que era sua esposa. Disse que era a corretora de imóveis. Ela me contou tudo, Alejandro. Me mostrou o anel que você prometeu. Me contou sobre a viagem aos Alpes antes mesmo de você reservá-la. Achava que estava se gabando para uma desconhecida. Ela me deu o cronograma, ela me deu a munição, Alejandro sentiu-se enjoado. Sofia não fora apenas uma amante, fora uma responsabilidade, um perigo. E Lúcia? Lúcia jogara a longo prazo. Ouvira a amante se gabar da própria traição, fingindo ser uma estranha, reunindo provas, planejando o momento exato para apertar o gatilho. Esperou até o Natal. Esperou até que ele estivesse fora do país, preso em uma tempestade de neve, para executar o plano. Fez com que ele assinasse os papéis da mudança de nome sob a aparência de formulários de impostos. Tinha o perito contador pronto. Tinha a transportadora programada para o dia de Natal. Alejandro levantou-se, a adrenalina substituindo o choque. Tinha que encontrá-los. Tinha que consertar isso. Não podia deixar que ela levasse Mateu. Não podia deixar seu filho crescer como um Benavides. Agarrou as chaves do carro. Sabia para onde ela iria. A casa da irmã dela em Campos do Jordão. Era uma viagem de 2 horas, mas ele chegaria em 1h30. Saiu correndo, deixando os papéis legais espalhados pelo chão. Saltou na Range Rover e apertou o botão de partida. Clique. Nada. Apertou de novo. Clique, clique, clique. O painel se iluminou com uma mensagem. Imobilização remota ativa. Contate o provedor do leasing. Alejandro rosnou, batendo no volante. O carro era um leasing através da empresa. Olmos & Partners. Ricardo cortara o carro. Alejandro ficou sentado no banco de couro gelado, preso na própria garagem. Olhou para a casa, escura, vazia e silenciosa. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto. Era de Sofia. Artie, querido, estou no apartamento. Meu porteiro disse que não estou mais na lista de acesso. O que está acontecendo? Alejandro olhou para o telefone. Começou a escrever para explicar, para dizer para ela esperar, mas parou. Sofia era a razão de ele estar ali, a boca grande de Sofia, a arrogância de Sofia. Apagou o rascunho, olhou para o nome do contato, Sofia Alpes. Bloqueou o número. Pela primeira vez na vida, Alejandro Olmos estava completamente sozinho. Mas a noite estava longe de terminar. Tinha uma última carta a jogar. A fraqueza de Lúcia, ou pelo menos o que ele acreditava ser a fraqueza dela. Saiu do carro e caminhou sob o ar frio da noite. Chamaria a polícia. Denunciaria um sequestro. Tornaria essa guerra nuclear. Discou 190. 190, emergência. Sim, minha esposa, disse Alejandro com a voz tremendo com uma mistura de raiva e medo fingido. Ela levou meu filho. Ela está instável. O que você acha que acontecerá quando a polícia chegar? Dê um like no vídeo se quiser saber.
A viatura chegou 20 minutos depois. 2 oficiais desceram, o sargento Garcia e a cabo Martinez. Alejandro os recebeu na porta, interpretando seu melhor papel de pai angustiado. "Graças a Deus vocês estão aqui", disse Alejandro, levando-os ao corredor vazio. "Voltei de uma viagem de negócios e tudo desapareceu. Minha esposa, meu filho, os móveis sumiram." O sargento Garcia olhou ao redor da sala vazia. "Existe algum acordo de guarda vigente, Sr. Olmos?" "Não, somos casados. Felizes." "Ou eu pensava que sim. Ela simplesmente o levou." "E o senhor acredita que a criança corre perigo?" perguntou Martinez com a caneta pronta. "Sim", mentiu Alejandro. "Ela tem agido erraticamente ultimamente, paranoica. Tenho pavor de que ela faça mal a si mesma ou ao Mateu." A cabo Martinez semicerrou os olhos. "Sr. Olmos, normalmente quando um cônjuge sai assim é algo planejado. Ela deixou alguma nota?" Alejandro hesitou. Se mostrasse os papéis legais, saberiam que era um assunto civil, não policial. "Eles iriam embora?" "Não", disse Alejandro. "Nada." O sargento Garcia falou pelo rádio. "Central, temos um possível sequestro doméstico na residência Olmos. Verifiquem se há registro de uma tal Lúcia Olmos." O rádio chiou um momento depois. "Oficial, atenção. Temos um aviso sobre esse endereço desde hoje cedo. Uma solicitação de verificação de bem-estar apresentada por uma tal Lúcia Benavides contra um Alejandro Olmos." O coração de Alejandro parou. O sargento Garcia olhou para ele, mudando sua atitude de simpático para suspeito. "Senhor Olmos, o senhor disse que o nome dela era Lúcia Olmos." "Sim, esse é o nome de casada." "Central", disse Garcia. "Prossiga com os detalhes do aviso." A voz do despachador foi clara no corredor. "A senhora Lúcia Benavides contatou a delegacia às 08 Cel. Declarou que estava fugindo do lar conjugal devido a abuso emocional e infidelidade. Forneceu um endereço de contato e apresentou um plano formal de segurança. Também declarou que o marido, Alejandro Olmos, poderia tentar registrar um falso boletim de ocorrência de desaparecimento em seu retorno." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A cabo Martinez fechou sua caderneta. "Sr. Olmos, parece que sua esposa e seu filho não desapareceram. A justiça sabe onde eles estão." Ela entrou em contato. "Ela roubou meu filho!" gritou Alejandro, quebrando a fachada. "Mudou o nome dele sem minha permissão." "Isso parece um assunto cível para o juiz, senhor", disse Garcia, recuando para a porta. "Como ela estabeleceu contato e reportou segurança, não podemos tratar como sequestro. Registrar uma queixa policial falsa, no entanto, é crime." "Eu não..." "O senhor disse que ela não deixou nota", apontou Martinez, olhando para a ilha da cozinha, onde o envelope rasgado ainda estava visível. "Mas vejo documentos bem ali." Alejandro cerrou a mandíbula. Lúcia dera um cheque-mate de novo. Ela previra que ele chamaria a polícia. Adiantou-se à narrativa de sequestro antes mesmo de ele aterrissar em São Paulo. "Boa noite, Sr. Olmos", disse Garcia. "Sugiro que ligue para um advogado." A porta se fechou. Alejandro vibrava de raiva. Precisava de um advogado, mas não podia pagar os escritórios de elite nem seus advogados habituais. Tinha que recorrer à única pessoa que sabia que o ajudaria, não importa o quê. Sua mãe, Beatriz. Alejandro não chamou um Uber. Caminhou 5 quilômetros sob a garoa gelada até a estação de trem. Tomou o último trem para o centro, para o bairro de Higienópolis. Chegou à cobertura de sua mãe antes da meia-noite.
Beatriz Olmos não era uma mulher que tolerava convidados sem aviso, nem mesmo o próprio filho. Mas, quando viu Alejandro ensopado e tremendo, não ofereceu um abraço. Apenas abriu a porta o suficiente para ele entrar, com o rosto como uma máscara de decepção. "Você está horrível, Alejandro", disse ela, apertando o cinto de seu robe de seda. Suponho que isso tenha algo a ver com aquela sua esposa espantosa. Alejandro desabou no sofá de veludo vintage da sala. "Ela me deixou, mamãe. Levou o Mateu." E mudou o nome dele. Beatriz, que estava servindo um copo de água de uma jarra de cristal, parou. Virou-se lentamente. "Fez o quê?" "Mudou o nome dele", repetiu Alejandro com a voz quebrada. "Me enganou para eu assinar um formulário de consentimento. Mateu agora é legalmente um Benavides." O copo se quebrou na mão de Beatriz. Ela não piscou quando os fragmentos atingiram o tapete persa. "Um Benavides", cuspiu o nome como se fosse veneno. "É um sobrenome de classe baixa. Meu neto é o herdeiro do legado Olmos. Não é um Benavides." Ela pediu o divórcio, balbuciou Alejandro com a cabeça entre as mãos. "Ela sabe sobre os Alpes." Beatriz acenou com a mão, com desdém. "Homens têm amantes, Alejandro. Seu pai teve 3. Eu não o deixei. Não roubei os filhos dele. Lúcia é fraca, mas roubar o sobrenome... Isso é um ato de guerra." Beatriz aproximou-se de sua escrivaninha de jacarandá e pegou o telefone. Não ligou para a polícia. Discou um número de memória. "Acorde-o", ordenou ao fone. "Não me importa que horas sejam. Diga a Sebastião Roca que Beatriz Olmos precisa dele no fórum amanhã de manhã. Vamos entrar com uma medida cautelar de urgência." Desligou e olhou para Alejandro com olhos frios e duros. "Você é um idiota, o Alejandro. Deixou uma mulher ser mais esperta que você. Mas tem sorte de ser meu filho. Não apenas conseguiremos a guarda, vamos esmagá-la. Vamos enterrá-la em tantos processos que ela não poderá pagar nem um chiclete, muito menos um advogado." "Fui demitido, mamãe", confessou Alejandro, sentindo a vergonha queimar sua garganta. "Ricardo me expulsou. Dizem que desviei fundos." A expressão de Beatriz não mudou. "Ricardo é um parasita. Comprarei as ações dele até o meio-dia. Pare de chorar. Vá tomar banho. Amanhã lembraremos a Lúcia Benavides quem nós somos." Alejandro sentiu um lampejo de esperança. Havia esquecido a força aterradora da natureza, que era sua mãe. Lúcia tinha planos? Sim, mas Lúcia não tinha a fortuna dos Olmos. Ou assim ele pensava. O que você faria se sua mãe lhe oferecesse ajuda após você arruinar sua vida? Comente abaixo. Na manhã seguinte, Alejandro sentou-se na luxuosa poltrona de couro do escritório Roca em Associados. Sebastião Roca, um homem que parecia mais um tubarão de terno do que um ser humano, revisou os documentos que Alejandro resgatara do chão da cozinha. "A mudança de nome é tecnicamente legal se você assinou a declaração", disse Roca com voz suave. "No entanto, se pudermos provar fraude que ela deturpou o documento, podemos anular. O divórcio é mais complicado." Roca fez uma pausa olhando seu tablet. Franziu a testa. "Sr. Olmos, o senhor transferiu a escritura da casa de praia em outubro?" "Não", disse Alejandro. "Por quê?" "Porque, segundo o registro de imóveis, a casa de vocês no Guarujá é agora propriedade de uma holding chamada New Leaf Holdings." Alejandro piscou. "Eu nunca assinei isso." "A assinatura foi reconhecida em cartório", disse Roca, deslizando o tablet. Alejandro olhou. Era sua assinatura. De novo. E então lembrou-se. Na noite do seu aniversário, Lúcia organizara uma festa surpresa. Ele estava bêbado, muito bêbado. Ela rira,
brincando sobre assinar papéis do seguro do barco enquanto ele estava de bom humor. Ele assinara um monte de coisas, rindo com ela. Ela planejava isso há meses, sussurrou Alejandro. Desde outubro. Ela liquidou os ativos que tinham em comum, disse Roca. E como moveu os fundos para um fundo fiduciário para a criança, eles são intocáveis durante o processo de divórcio. Ela não roubou o dinheiro, Alejandro. Ela o bloqueou para o Mateo. Você não pode tocar em 1 centavo? Beatriz, sentada no canto, bateu sua bengala no chão. Não me importa a casa de praia. Recupere o menino. Recupere o nome. Temos uma audiência agendada para sexta-feira, disse Roca. Mas tenha cuidado. O advogado da Lúcia é o Dr. Alberto Ferro. É o único homem nesta cidade que eu temo. Os dias antes da audiência foram um borrão de raiva e uísque. Alejandro ficava no quarto de hóspedes da mãe, sentindo-se um adolescente de novo, castigado e impotente. Tentou ligar para Sofia. Precisava de um aliado. Precisava que ela testemunhasse que Lúcia a acossara, que Lúcia era a louca. Desbloqueou o número dela e discou. Alô? A voz de Sofia era puro gelo. Sofia, é o Alejandro. Olha, eu posso explicar tudo. Lúcia armou uma cilada. Você já mentiu para mim uma vez, Alejandro, disse Sofia. Disse que era o CEO. Disse que valia 10 milhões. E eu sou, quer dizer, serei... Minha mãe... Eu vi as notícias, Alejandro. A Olmos & Partners está te processando por roubo corporativo. Está em toda a imprensa de negócios. Alejandro ficou gelado. E adivinha quem me ligou? O advogado da Lúcia, o Dr. Ferro. Ele foi muito gentil. Me disse que a pulseira de diamantes que você me deu, aquela que você disse que era Cartier Vintage, Alejandro engoliu seco. É falsa, Alejandro. É zircônia. Lúcia tinha as notas de avaliação. Você debitou a autêntica no cartão da empresa, devolveu a joia, ficou com o dinheiro e me deu uma imitação. Isso não é verdade. Eu vou testemunhar, Alejandro. Cuspiu Sofia. Para ela, vou entregar cada mensagem, cada e-mail, cada recibo onde você prometeu deixá-la. Você me fez perder tempo, me fez parecer uma idiota. Espero que ela tire tudo de você. A linha caiu. Alejandro olhou para o telefone. Ele não comprara uma falsa. Comprara a de verdade. Lembrava do recibo. Espera. Ele comprara a pulseira em São Paulo e a deixara em sua mala. Lúcia tinha acesso à mala. Ela deve ter trocado. Deve ter devolvido a real, comprado uma falsa e colocado o recibo lá. Ela o estava desmantelando peça por peça, transformando todos que ele conhecia em uma arma contra ele. Na quinta-feira à noite, Alejandro recebeu uma notificação. Um alerta do Google para o seu nome. O consultor Alejandro Olmos, acusado de participar em esquema de pirâmide. Clicou no link. Era um blog de negócios influente. O artigo detalhava como a Olmos & Partners vinha desviando dinheiro para contas no exterior. O artigo afirmava que Alejandro era o mentor, citando fontes anônimas. Ricardo, sibilou Alejandro. Ricardo estava jogando a sujeira da empresa sobre ele. Enquanto Alejandro se distraía com o divórcio, Ricardo o incriminava por anos de má conduta financeira. E Lúcia cronometrara sua saída perfeitamente para evitar as consequências. Ao mudar o nome de Mateo para Benavides, ela não estava apenas se vingando, estava desvinculando o filho de um homem prestes a se tornar um pária. Não era apenas uma separação, era uma missão de resgate. A sala do tribunal era estéril e cheirava a cera de limpeza. A juíza Valéria Torres presidia. Ela era conhecida como a Carrasca nas varas de família. Não tinha paciência para teatros.
Alejandro sentou-se ao lado de Sebastião Roca. Usava seu melhor terno azul marinho, mas ele parecia folgado. Ele perdera 5 quilos em uma semana. Do outro lado estava Lúcia. Estava incrível. Não usava o suéter sem graça de casa. Usava um terninho creme que a fazia parecer uma alta executiva. Seu cabelo estava curto, um corte Chanel muito elegante. Não olhou para Alejandro. Caso Olmos contra Benavides, anunciou o oficial. Sebastião Roca pôs-se de pé. Excelência, estamos aqui para apresentar uma moção de urgência para restaurar o nome legal do menor Mateu Olmos. A mudança foi obtida por meios fraudulentos. Meu cliente foi enganado para assinar os documentos. A juíza Torres olhou por cima dos óculos. Fraude é uma acusação grave, Dr. Roca. Tem provas? O Sr. Olmos testemunhará que acreditava estar assinando documentos fiscais. O Dr. Ferro levantou-se, sua voz retumbando. O Sr. Olmos é um consultor de negócios experiente, um homem que lê contratos para viver. Devemos acreditar que assina decretos legais sem ler o título em negrito no topo? Ele estava sob coação, argumentou Roca. Confiava na esposa. Confiança? Ferro debochou. Este é um homem que, no mesmo momento em que assinava esses papéis, reservava uma suíte nos Alpes para sua amante. Não falemos de confiança, doutor Roca. A juíza reprimiu um gesto de desdém. Continue, doutor Ferro. Excelência, disse Ferro, a mudança de nome não foi por vingança. Foi pela segurança e bem-estar da criança. O sobrenome Olmos é tendência nas redes sociais agora e não por bons motivos. O Ministério Público abriu uma investigação contra o Sr. Olmos esta manhã. Um murmúrio percorreu a sala. Alejandro levantou a cabeça. Submetemos como prova a acusação contra Alejandro Olmos por fraude e desvio, disse Ferro, batendo uma pasta grossa na mesa da juíza. Se a criança mantiver o nome Olmos, será hostilizada e associada a crimes federais. Lúcia Benavides mudou o nome para proteger o futuro do filho. Foi um ato materno de proteção. Alejandro pôs-se de pé. Isso é mentira. O Ricardo fez tudo. Eu não roubei nada. Sente-se, Sr. Olmos, latiu a juíza. Ela abriu a pasta. Olhou para Alejandro, depois para Lúcia. Dr. Roca, dada a natureza destas acusações criminais, inclino-me a concordar com a ré. É do melhor interesse da criança distanciar-se da instabilidade da situação do pai. Mas o legado Olmos, gritou Beatriz da galeria. Nós construímos esta cidade. Oficial, retire essa mulher, disse a juíza, sem olhar. Enquanto escoltavam Beatriz para fora, Alejandro sentiu a sala girar. No entanto, continuou a juíza, não concederei a guarda total à senhora Benavides baseada apenas em uma acusação. Inocente até que se prove o contrário, passaremos para visitas temporárias. Excelência. Lúcia falou pela primeira vez. Sua voz era clara. Posso falar? Brevemente, senhora Benavides. Lúcia virou-se para Alejandro. Pela primeira vez, seus olhos se cruzaram. Os olhos dela não estavam cheios de ódio. Eram de piedade. Não quero negar as visitas ao Alejandro, disse ela. Quero que ele veja o Mateu, mas tenho uma condição. Qual é? Perguntou a juíza. Ele não pode apresentar ao Mateu ninguém com quem esteja envolvido romanticamente, e ele deve se submeter a um teste de paternidade. A sala ficou em silêncio. A mandíbula de Alejandro caiu. O quê? Mateu é meu filho. Ele se parece comigo? Parece? Perguntou Lúcia suavemente. Ou se parece com o Ricardo? O ar sumiu da sala. A mente de Alejandro deu voltas. Ricardo. Ricardo estivera muito em sua casa quando tentavam engravidar.
Ricardo e Lúcia sempre foram amigáveis. Amigáveis demais. Isso é absurdo! Gritou Roca. Ela está tentando destruir meu cliente emocionalmente. Se ele é o pai, interveio Ferro suavemente, não tem nada a temer de um simples cotonete. A menos, claro, que os problemas de fertilidade do Sr. Olmos, documentados em seus registros médicos, fossem mais severos do que ele disse à família. Alejandro olhou para Lúcia. Ela sorria, um sorriso pequeno e triste. Era um blefe. Tinha que ser um blefe. Ela estava plantando a dúvida para destruir a relação dele com o filho. Mas então ele olhou para o fundo da sala. Ricardo acabara de entrar para observar. Ricardo olhou para ele e piscou. Alejandro sentiu um grito subindo pelo peito. Eu farei o teste! Gritou Alejandro com voz trêmula. Farei a maldita prova. E quando provar que é meu, vou tirá-lo de você para sempre. Ordem! A juíza bateu o martelo. Teste de paternidade ordenado. Audiência suspensa até os resultados. Terça-feira que vem. O momento da verdade se aproxima. Você acha que Alejandro é o pai? Dê seu palpite nos comentários. O corredor fora da sala 4B era um túnel de luz estéril. Era terça-feira, o dia do juízo final. Alejandro Olmos estava sentado no banco de madeira, com os joelhos balançando. Ao seu lado estava sua mãe, Beatriz. Era uma estátua de gelo e dinheiro antigo. Suas mãos enluvadas apertavam a bolsa de crocodilo com força. Não falara com ele desde Higienópolis. A ameaça era clara. Se o menino não fosse um Olmos, o dinheiro acabaria. Beatriz Olmos não pagava por erros. As portas se abriram. O oficial indicou que entrassem. Alejandro entrou na arena. Lúcia já estava sentada. Parecia serena. Ao fundo estava Ricardo. Ricardo estava relaxado, com um sorriso nos lábios, esperando a humilhação de Alejandro. Fez um pequeno aceno debochado. Todos de pé, anunciou o oficial. A juíza Valéria Torres entrou, sentou-se e ajustou os óculos. Pegou um único envelope selado. O som da juíza rasgando o papel pareceu ensurdecedor. Alejandro parou de respirar. Recebemos os resultados do laboratório de genética com respeito à paternidade do menor Mateus Jaime Benavides, declarou a juíza sem emoção. Escaneou o documento. A probabilidade de paternidade de Alejandro Olmos? Olhou nos olhos dele. É de 99%. O ar voltou aos pulmões de Alejandro num soluço audível. Ele desabou para frente, cobrindo a cara. É meu! Sufocou. Eu disse! É meu! Não conteve o impulso. Olhou para a galeria. O sorriso de Ricardo desaparecera, substituído por confusão. Por um momento, Ricardo pareceu pequeno. Realmente acreditara na própria mentira ou apenas rezara por ela. Silêncio! Ordenou a juíza. Isso confirma a paternidade. O Sr. Olmos é o pai biológico. Excelência, Dr. Ferro levantou-se imediatamente. Minha cliente reconhece os resultados. Retiramos a contestação. No entanto, temos uma nova moção de urgência sobre o acordo de guarda. Sob que fundamentos? Saltou Roca. Meu cliente é o pai. Tem direitos. Nos opomos? Disse Ferro, com a voz grave e séria. Alejandro Olmos foi designado como testemunha colaboradora em uma investigação federal ativa. A sala ficou num silêncio sepulcral. Eu sou o quê? Alejandro piscou. Ferro dirigiu-se diretamente a ele. O senhor não sabia, não é? Achou que minha cliente estava apenas zangada? Uma esposa traída fugindo com os talheres? Ferro segurava um pendrive. Lúcia Benavides não apenas saiu de casa, não apenas mudou o nome do filho para feri-lo. Ela passou os últimos 6 meses reunindo arquivos de áudio do escritório de casa,
especificamente das assistentes virtuais e do sistema de segurança que o senhor instalou, mas nunca monitorou. O sangue de Alejandro sumiu da cara. A Alexa, o Google Home, o sistema que ele exibira para os amigos. Ela tem gravações, continuou Ferro, de um tal Ricardo Davis discutindo a alteração dos livros contábeis com o senhor. Temos horas de fita. Nessas gravações, o senhor Olmos opõe-se explicitamente à fraude. Ouve-se o senhor dizer: Ricardo, não podemos fazer isso. É cadeia. Ouve-se o senhor tentando detê-lo. Alejandro estava atônito. Lembrava-se dessa discussão em outubro. Estava chovendo. Dissera a Ricardo que era arriscado. Não o detivera de fato. Fora fraco, ganancioso. Mas argumentara contra. Por que isso é relevante para o Tribunal de Família? Perguntou a juíza. Porque a senhora Benavides entregou essas fitas à Polícia Federal ontem à tarde. Ela garantiu um acordo. Ela forneceu a evidência que exonera Alejandro Olmos das acusações de desvio e fraude e coloca toda a carga de culpa no arquiteto do esquema, o senhor Ricardo Davis. Ferro apontou para o fundo da sala. Ricardo Davis deu um pulo. Pânico puro! Olhou para a saída, depois para os dois oficiais que surgiram das sombras na porta. Isso é uma cilada! Gritou Ricardo. Ela está mentindo. Ricardo correu. Saltou a grade, tentando uma fuga desesperada. Oficial, detenha-o! Gritou a juíza. O caos foi instantâneo. Os oficiais interceptaram Ricardo antes de 2 metros. Um o derrubou no tapete com força. Ricardo se contorcia, gritando ofensas, culpando Alejandro, culpando Lúcia, até que o clique das algemas o silenciou. Enquanto levavam Ricardo, Alejandro continuava imóvel. Olhou para Lúcia. Ela sustentou o olhar. Não sorria, parecia cansada. Ela o salvara. Ela tinha as provas que poderiam tê-lo enviado à prisão como cúmplice. Afinal, ele assinara papéis. Mas ela selecionara as provas, escolhera as fitas específicas que provavam sua hesitação. Entregara a cabeça de Ricardo para salvar o pai de seu filho. Por quê? Sussurrou Alejandro. Lúcia pôs-se de pé e dirigiu-se à juíza. Excelência, Alejandro não é um criminoso. É um idiota. É um narcisista e um adúltero. Mas não é um ladrão. No entanto, fez uma pausa. Ele também está na indigência. Objeção. Gaguejou Roca. A família Olmos não tem nada, interrompeu Lúcia com voz de aço. A Receita e a Justiça confiscaram as contas comerciais da Olmos & Partners esta manhã para ressarcir os investidores que o Ricardo lesou. As contas pessoais estão congeladas. Até o fundo familiar está sob auditoria. Beatriz Olmos soltou um suspiro sufocado, levando a mão ao peito. Meu dinheiro! Você deixou tocarem no meu dinheiro? Lúcia virou-se para a sogra. A auditoria cobre todo o patrimônio, Beatriz. Levarão anos para desenredar. Enquanto isso, Alejandro não tem casa, não tem renda, não tem meios de manter uma criança. Tirou um último documento da pasta. Ofereço um acordo. Aceitei um cargo como diretora de operações em Londres. Mudo-me para lá com o Mateu na semana que vem. Alejandro me concederá a guarda física total. Permitirá que o nome Benavides permaneça. Mateu precisa de um recomeço longe do escândalo do nome Olmos. E se eu recusar? Perguntou Alejandro. Eu sou o pai. Lúcia olhou para ele. Sem piedade, apenas negócios. Em troca da sua assinatura, disse ela suavemente, eu não publicarei a outra fita. Alejandro congelou. Que outra fita? Lúcia deslizou um pendrive prateado. Ele parou bem na frente das mãos de Alejandro. A dos Alpes, disse Lúcia. A que a Sofia gravou no celular dela durante as conversas íntimas de vocês.
Ela me vendeu por R$10.000 quando percebeu que a pulseira que você deu era falsa. O que tem nela? É a gravação da véspera de Natal, disse Lúcia, alto o suficiente para Beatriz ouvir. É onde você está bêbado de champanhe. É onde você chama sua mãe de bruxa tirana. Onde você detalha exatamente como planeja declará-la mentalmente incapaz para enfiá-la num asilo público assim que conseguir a procuração para liquidar a cobertura dela. O silêncio foi absoluto. Alejandro não conseguia respirar. Virou a cabeça devagar. Beatriz o olhava. Seus olhos estavam arregalados, vítreos, vazios. Mamãe, gaguejou Alejandro. Eu estava bêbado. Estava me gabando para a Sofia. Não era sério. Beatriz pôs-se de pé. Alisou a saia com precisão agoniante. Pegou a bolsa. Você está sozinho, Alejandro, disse ela. Sua voz não era de raiva. Estava morta. Não me contate. Não vá à cobertura. A segurança já tem instruções para proibir sua entrada. Você está deserdado, com efeito imediato. Ela saiu da sala. O estalo dos saltos soava como pregos num caixão. Não olhou para trás. Alejandro estava só. O acordo, Alejandro, disse Lúcia. Assine a guarda, deixe o Mateu ir. Poderá visitá-lo no verão. Vídeos toda semana, mas ele vive comigo. Ele é um Benavides, e você fica aqui para reconstruir seu desastre. Alejandro olhou os papéis. Olhou a porta por onde a mãe sumira. Percebeu que Lúcia não mudara apenas as fechaduras, desmantelara toda a realidade dele, tirara sua arrogância, fortuna, empresa, amante e mãe, mas o mantivera fora da cadeia. Foi o ato final de uma esposa que um dia o amou, uma execução piedosa. Queimara a vida dele para que ele sobrevivesse entre as cinzas. Tomou a caneta. A mão tremia, mas assinou. Alejandro Olmos. Seria a última vez que esse nome teria poder sobre o filho. 6 meses depois. A máquina de café sibilava, mascarando a chuva fria nos vidros. Alejandro limpou o balcão, jogando o pano no balde. Usava um avental verde. Seu crachá dizia apenas, Alejandro. Pedido para a mesa 4, gritou, pondo um café com leite no balcão. Era um trabalho humilde, num bairro por onde antes ele se negava a passar. Trabalho duro, mas honesto. Seu telefone vibrou. Era o intervalo. Saiu para o beco nos fundos, sob o toldo, aceitou a videochamada. O rosto de Mateu encheu a tela. Feliz, usava um uniforme escolar britânico. Oi, papai! Gritou Mateu. Olha, caiu um dente! Alejandro sorriu. Um sorriso genuíno. Uau! Olha esse buraco! A fada do dente veio? Sim! A mamãe disse que ela deu mais libras porque era um dente grande. E fomos ao parque ver os esquilos. Lúcia apareceu ao fundo. Parecia mais jovem, leve. A tensão na mandíbula sumira. Olhou para a câmera. Olhos educados, distantes, mas não frios. Despeça-se, Mateu, disse ela. Temos que pegar o ônibus. Tchau, papai. Te amo. Também te amo, campeão. Comporte-se. A tela escureceu. Alejandro ficou no beco chuvoso, vendo seu reflexo no celular. Parecia mais velho, cansado. Perdera o império, o nome, o luxo. Mas não estava numa cela. Não vivia uma mentira. Guardou o telefone e respirou fundo. Ei, Alejandro! Gritou o gerente. Precisamos de mais leite aqui. Já vou! Gritou Alejandro e voltou ao trabalho. E esta é a história de como Alejandro Olmos perdeu tudo para ganhar a única coisa que importava, a verdade. É um lembrete de que, embora trair possa parecer fácil, você nunca sabe ao lado de quem está dormindo. Lúcia Benavides jogou a longo prazo. Não gritou, não brigou, calculou. Desmantelou a vida dele com precisão cirúrgica, provando que a pessoa mais perigosa na sala costuma ser a mais silenciosa.
O que você achou? Alejandro se livrou fácil demais? Lúcia foi heroína ou vilã por usar o nome do filho como arma. Você teria assinado esses papéis? Dê o like, inscreva-se e comente One Time Lucia ou Time Alejandro. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.